Efésios capítulo 6, versículo 13 nos diz: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. O apóstolo Paulo ainda está construindo essa ideia em nossas mentes sobre a armadura de Deus, sobre nós termos essa armadura, sermos revestidos com ela, para que nós possamos de fato vencer Satanás, vencer as ciladas do inimigo. A gente percebe nesse versículo mais algo interessante relacionado com os versos anteriores. No versículo de número 11, ele nos alerta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, com o propósito de podermos vencer as ciladas do diabo e de ficarmos firmes. No versículo 12, ele mostra qual é a razão disso. A nossa batalha não é contra as coisas que nós estamos simplesmente vendo, as coisas físicas, mas é no reino espiritual. E aqui no versículo 13, como consequência, por isso que ele começa com o portanto, como consequência de entendermos essas verdades, de recebermos essa ordem e obedecermos, de nos revestirmos da armadura de Deus e de também termos essa visão espiritual, ele nos diz: portanto, como consequência de vocês estarem observando tudo isso, tomai toda a armadura de Deus. Mais uma vez ele está alertando: peguem a armadura de Deus, usufruam da armadura de Deus, sejam guiados por essa armadura, essa ferramenta que é dada pelo próprio Deus. Lembrando mais uma vez que aqui é no contexto de analogia, de metáfora. Não quer dizer que literalmente nós estaremos vestidos com essa armadura. Nós vamos perceber nos outros devocionais que tem essas conexões. A parte da armadura que representa certa coisa que nós devemos de fato ter na vida espiritual. Mas aqui nesse versículo nós ainda percebemos: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? O dia mau é o dia em que nós somos tentados. E quando nós somos tentados? Dia após dia. Devemos, pois, então, resistir. Devemos ter em mente essa resistência contra o pecado que só Deus pode de fato nos dar. E aqui, conforme esse versículo, nós percebemos qual é o propósito, mais um propósito de nós termos essa armadura para resistir no dia da tentação. Nós de fato podemos vencer as tentações. Você crê de fato nisso? Você crê nessa verdade que você pode resistir às tentações, que você pode se deixar ser guiado por Deus, que você pode de fato crer no Senhor de tal forma que você se livre das tentações ou que você resista às tentações? Deus te dá todas as ferramentas possíveis para que você consiga resistir às tentações, para que você consiga de fato ter uma vida de vitória diante do Senhor, uma vida que rejeita os pecados, uma vida que é direcionada por Deus, uma vida que vence a tentação, vence os pecados. É isso que nós podemos perceber aqui nesse versículo, para que possais resistir no dia mau. E perceba que a continuação do versículo nos diz que não é simplesmente uma situação ou outra. Perceba. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Percebe a força, o poder dessas palavras? Depois de terdes vencido tudo, só podemos vencer as tentações se nós tivermos as ferramentas de Deus. Não são as ferramentas humanas, não são meus próprios desejos, meus próprios pensamentos, da forma como eu acho que eu vou conseguir vencer. Não é uma mera forma humana, uma estratégia humana que vai me fazer vencer no campo espiritual. Somente as ferramentas de Deus podem nos proporcionar vitória diante de Satanás, diante das nossas tentações. Então, por isso que é descrito aqui, depois de teres vencido tudo. É uma segurança que nós temos. Se nós temos ao Senhor Jesus, se nós estamos tendo as ferramentas certas, espirituais, a armadura de Deus, nós venceremos. E a parte final do versículo traz algo de extrema importância para nós: permanecer inabaláveis. Quantas vezes você já permaneceu inabalável? Uma semana sequer. Um dia sequer.
Quantas vezes você permaneceu inabalável, que não se deixa abalar, que não se deixa abater pelas tentações, pelas tribulações? Deus pode nos dar isso. Deus quer nos dar isso. E nós precisamos ter as ferramentas que Ele nos dá. Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus se nós quisermos permanecer inabaláveis. Você quer permanecer inabalável? Você quer vencer as tentações? Você quer ter uma vida maior e melhor com Deus? Se revista da armadura dele. Descanse no Senhor, na força do seu poder, no seu braço forte, e ele vai te dar vitória com certeza sobre os seus pecados, sobre as suas tentações. Só Deus pode fazer isso, pois Jesus já venceu por nós na cruz. Ele já venceu nossos pecados. Que o Senhor te abençoe.